Ao assunto por Skype, eu converso com a advogada e especialista em setor aéreo, Lívia Rezende. Lívia, boa noite. A aviação brasileira, como em todo o mundo, está sofrendo bastante por conta dessa pandemia. É uma crise generalizada no setor aéreo, não é mesmo? Boa noite. Boa noite, Maurício. É verdade, é uma crise generalizada no setor aéreo. Desde o dia 11 de março, quando a OMS declarou oficialmente a pandemia do Covid, o setor da aviação civil no mundo vem sofrendo grave crise financeira, com enorme perda de valores na bolsa de mercados, em razão do elevado número de cancelamentos, alterações e redução das compras de passagens aéreas pelos consumidores. Essa situação foi agravada ainda com a recente restrição à circulação de pessoas imposta pelos diversos países. Alguns países, os governos estão atuando para tentar evitar que as companhias aéreas quebrem. No caso do governo italiano, o governo acabou encampando a Alitalia para evitar que ela desaparecesse. Você acha que os governos podem agir? Essa é a única solução nesse momento? A Itália anunciou na terça-feira, dia 17 de março, a possibilidade de nacionalização da companhia Alitalia, como parte das medidas para enfrentar essa pandemia no país. A Itália prevê um fundo de 600 milhões de euros para o conjunto do setor aéreo nacional, como forma de tentar reestruturar e manter o setor aéreo. A França, da mesma forma, estuda a possibilidade de auxílio ao setor aéreo e cogita também, de alguma forma, estatizar em última instância. Aqui no Brasil, o governo adotou algumas medidas, recentemente editou a medida provisória 925, que prevê algumas facilidades para as companhias aéreas arcarem com os valores das concessões, enfim, dos parcelamentos, prevendo a possibilidade de adiar até dezembro o pagamento desses valores e não cobrando multa em caso de inadimplência. Além disso, o governo também previu algumas possibilidades em relação a cancelamento de voos, alterações de passagens, que vão beneficiar o consumidor, mas também, de certa forma, beneficiam as empresas aéreas. Acredita que esse é um mecanismo, evitar que as companhias aéreas paguem alguns impostos, taxas que elas têm que pagar para continuar operando, mas como a malha ficou bem reduzida, os voos foram reduzidos, então é reduzir um pouco ao máximo o custo para tentar que elas tenham fôlego para superar essa crise? Houve uma redução drástica no número de voos. As rotas internacionais, por exemplo, estão sendo utilizadas basicamente para repatriar os cidadãos. A maioria dos voos internacionais estão suspensos no período de abril, podendo se postergar até maio, junho. Por exemplo, a Azul irá operar apenas 70 voos diários, a Gol 50 voos diários nacionais, suspendendo os voos internacionais. A Latam reduziu 90% dos seus voos internacionais e 40% das operações domésticas. Então, a gente vê aí um movimento das companhias aéreas no sentido de reduzir os voos para mitigar os prejuízos que estão sofrendo em razão da ausência de aquisição de passagens e cancelamentos e adiamento dos voos pelos consumidores. As companhias já estão negociando com funcionários para fazer redução nos salários. Você acredita que também é um momento que todo mundo vai acabar perdendo um pouquinho para garantir o emprego e continuar com a companhia existindo? Exatamente, Maurício. É o momento de todo mundo colaborar, E os funcionários da Gol e da Latam recentemente aprovaram, na última quinta-feira, a proposta de acordo coletivo para redução de salário e jornada, junto com as empresas Gol, TAM, Azul, Passaredo e MAP, firmaram um termo de ajustamento de conduta prevendo esse período de crise, como que seriam essas questões da remarcação, do adiamento e do cancelamento dos voos. Então, ficou ajustado que para a remarcação sem cobrança de taxa ou diferença tarifária, é necessário que seja feita a mesma origem e o mesmo destino, por exemplo, e os voos têm que ser operados até dia 30 de junho desse ano. A remarcação sem cobrança de taxa para a alta temporada é permitida desde que seja dentro do período de validade do bilhete. A remarcação sem cobrança de taxa alguma para a baixa temporada pode ser feita e, se por acaso o consumidor quiser remarcar para um período de alta temporada, ele estará sujeito à diferença tarifária. Cancelamento de voo sem multa é possível desde que o consumidor fique com o crédito do valor da passagem. E essa compra tem que ter sido realizada até junho de 2020. Então, ou seja, se o consumidor pedir o cancelamento e quiser ficar com o crédito, ele não irá pagar taxa alguma, ele ficará com o crédito integral. Por outro lado, se ele pede o reembolso do valor da passagem, ele ficará sujeito à cobrança de multas e taxas contratuais. E esse reembolso poderá ser efetivado até
12 meses do valor da solicitação. Então, por enquanto, foram essas as medidas que o governo, junto aos órgãos públicos, adotaram perante as companhias aéreas. Até o momento, no que se refere ao direito do consumidor, não tivemos novas medidas, mas eu acredito que essas medidas já ajudem, né, tanto o consumidor quanto as companhias, porque, friso, nesse momento é importante todos estarem agindo em solidariedade, né, todos estarem agindo, de certa forma, em prol da manutenção do sistema econômico. Então, se o consumidor puder evitar de pedir o reembolso da passagem, tentar adiar, remarcar ou pedir o cancelamento, né, com crédito, isso beneficiará ele, porque futuramente ele poderá utilizar da mesma forma o valor e a passagem. No entanto, ele não prejudicará a companhia aérea tendo que desembolsar para restituir o valor da passagem. Muito obrigado aqui pela participação no Cenário Econômico. Boa noite.